partir de um texto bíblico onde as Escrituras, apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja em Tessalônica: estão falando bem de vocês por aí. Olha que coisa linda! O apóstolo escreve uma carta, e nessa carta ele dedica alguns versículos para dizer: olha, eu só queria dizer uma coisa, diga, Paulo, estão falando bem de vocês por aí. Por onde eu ando, estão dizendo, os de Tessalônica merecem elogio. Ai, gente, que coisa gostosa. Vem comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 8, e a gente vai se debruçar e conversar um pouco sobre essa coisa de gente falando bem nas nossas costas e da gente imitar os céus e imitar quem faz isso, né? Da gente poder também nos debruçarmos sobre esse exemplo bíblico e reforçarmos nas nossas relações afetivas. Diz assim o texto: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês os acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, obrigado por chegarmos até esse momento, nessa celebração tão linda, que o nosso coração foi tão aquecido pelos louvores, pela intercessão, pela oferta, Deus, que nós lhe entregamos. Agora, Pai, temos um único pedido a te fazer: nos permita compreender essa parte da tua palavra que nós acabamos de ler, e sermos tão impactados, ó Deus, por ela, ao reconhecer os princípios dela, que a gente possa obedecer praticando nessa semana. Obrigado, Deus, por nos elogiar tanto, por falar o quanto nós somos importantes para o Senhor. Muito obrigado por sua palavra escancarar o quanto o Senhor nos deseja. Ajuda-nos a te imitar, Pai. Ajuda-nos a olhar para esse texto que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja e fazermos isso nas nossas relações, às vezes tão frias, relações desprovidas, Deus, de carinho, de reconhecimento, de valorização. Nos ajude a imitá-lo. Para a tua glória pedimos isso juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém significa: isso é uma verdade, que assim seja sobre a minha vida e sobre a minha casa. Tem gente falando bem de você porque sua fé é visível, não é uma fé escondida. Apóstolo Paulo vai dizer sobre uma fé que ela é resultado de um trabalho. Ou seja, aquela igreja, ela não apenas tinha uma fé teórica, uma fé embasada nas Escrituras, mas tinha uma fé que se provava, uma fé que era visível. A nossa reputação é o rastro que nossa fé deixa na vida das pessoas. Vocês sabem que quando alguém
alguém vai se referir a um profissional e indicá-lo, ele vai usar da premissa de sua reputação. E é tão interessante quando a gente faz uma indicação com total segurança, pela experiência que a gente teve com aquela pessoa. Assim também deve ser o procedimento de cada um de nós como servos de Deus, de sermos lembrados continuamente de que o nosso trabalho, o nosso esforço, as nossas dedicações, todas elas são frutos da fé que nós possuímos em Deus. Eu acho muito intrigante que a fé dos Tessalonicenses não estava apenas na boca, estava nas mãos. Sabe, gente, tem coisa que não dá para a gente fazer, que está além do nosso alcance. Eu reconheço isso. Tem coisas que a gente queria fazer pelo outro, mas a gente não dá conta. Mas tem coisas que são tão acessíveis para a gente. Ontem, por exemplo, e eu tenho orado pela Débora, esposa do irmão Lucas, mãe do Gabriel e do Vini. Ela sofreu um mal súbito ontem e ela foi internada. Eles teriam alta, eu não sei se ela já recebeu. Mas aí, alguns jovens foram até a casa do Vini e levaram uma pizza para ele. Outros irmãos aqui da nossa comunidade mandaram mensagem de texto dando força para ele. Tem coisas que são tão acessíveis para a gente. Tem coisas que são tão possíveis. Você pode chegar hoje em casa com seu filho barbado e antes dele dormir dizer: filho, eu preciso te dizer uma coisa, do orgulho que eu tenho por você. O Davi, ele está no último ano de educação física e ele disse: pai, eu vou empreender. E o que é isso, Davi? Pai, eu vou começar a dar aula de forma particular. Eu falei: filho, vai, ora, consagra ao Senhor, Deus é contigo. E aí essa semana, eu olhando os posts do Instagram dele, eu chamei ele à parte e eu escrevi um texto para ele. E aí ele me voltou dizendo: pai, foi tão importante aquele texto. E a gente acha que fala muito para os nossos filhos e que os encoraja. Eu fiquei pensando: poxa, podia ter feito mais por ele. Podia ter falado antes. Então eu queria te encorajar a aquilo que te é possível pela fé, a você fazer. Quem sabe ir na casa de alguém que você não vai há muito tempo e dizer para essa pessoa o quanto ela é especial para você e importante. Os Tessalonicenses, eles tinham um trabalho que era resultado da fé que eles possuíam em Deus, como se aquilo que sabemos de Deus pudesse ser materializado em nossas atitudes. Paulo fala de um trabalho que a fé produz. Eles acreditavam em Cristo, e essa fé em Cristo, que nunca nos desampara, como cantamos, produzia um comportamento. Isso nos ensina algo importante. A fé que não muda nosso comportamento dificilmente mudará nossa reputação, dificilmente nos fará ser lembrados. Você pode dizer que ama Deus, mas as pessoas observam como você trata a sua família. Você pode dizer que é cristão, mas as pessoas observam como você trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. Você pode falar sobre integridade, mas as pessoas observam o que você faz quando ninguém está olhando. Lembre-se disso. Lembre-se de que aquilo que eu gero de comportamento contribui para uma reputação. E essa reputação, Jesus disse que ela glorifica o Pai. Tudo que eu faço, irmãos, ou apaga Deus na minha vida, ou lança luz sobre Ele na minha vida. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilha a vossa luz, está falando da reputação, assim brilha a sua reputação diante dos homens, para que os homens, vendo a sua reputação, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Entenderam isso? A forma como o Marquinho prepara cada carro de um cliente que entrega, isso demanda glórias a Deus. A gente não consegue ver. A forma como um médico ele se dedica a uma cirurgia, isso glorifica a Deus. Como a gente dá uma aula para alguém numa escola, numa faculdade, numa escola particular de inglês, a forma como a gente gerencia uma academia, tudo isso de alguma forma glorifica a Deus. A forma como Eliseu, nesse momento,
se dedica à transmissão atrás de uma câmera. Isso tudo glorifica a Deus. Isso tudo faz parte da minha reputação, de como as pessoas falam de mim nas minhas costas.